No dia 19 de outubro, ficou conhecido no Brasil inteiro e até fora do país o caso dos Beagles, dentro do Instituto Royal, um centro que faz experiências para cosméticos, laboratórios farmacêuticos, o que causou uma grande comoção no Brasil e em alguns outros países em relação aos maus tratos que os animais sofriam, esses cães Beagle. Nós estamos aqui do lado do deputado Ricardo Trípoli, que foi uma pessoa diretamente envolvida e ainda está, que na época, eu lembro, deputado, se prontificou e colocou seu escritório de advocacia à disposição das pessoas que se prontificaram em ir lá invadir, resgatar aqueles animais de maus tratos. Agora eu gostaria que o senhor passasse para as pessoas tudo aquilo que, após esse resgate, como foi, o que aconteceu, o que realmente de concreto se viu lá dentro, a documentação que a gente sabe que aquelas meninas pegaram, que foram brilhantes em terem pego aquelas documentações. O que você pode falar para as pessoas que estão nos assistindo a respeito de todo esse triste episódio? Olha, Leila, primeiro, obrigado pela gentileza da entrevista. Eu queria dizer a você o seguinte, a todos que estão nos assistindo agora. Esse é um tema que há cerca de 15 anos vem sendo debatido com a classe científica no que diz respeito ao término do experimento animal através dos laboratórios, tidos como laboratórios científicos, né? No último ano se acirrou essa discussão, porque o Instituto Royal tem no seu estatuto a obrigação, no artigo 2º, item 2, a obrigação de publicação e divulgação do experimento que está sendo feito, quantos indivíduos estão sendo experimentados, qual é o projeto, enfim, qual é a finalidade daquilo. Isso não vinha ocorrendo, tanto que as entidades de proteção dos animais haviam solicitado já por várias vezes reuniões com o grupo científico para que eles pudessem, obviamente, demonstrar o que ali havia, o que estava ocorrendo. E não acontecendo, acabou culminando com que eu chamo de socorristas, porque há uma figura do Código Penal que, na verdade, proíbe você de invadir um domicílio, uma casa, de você subtrair um bem de uma determinada pessoa. Por outro lado, a Lei dos Crimes Ambientais também diz o seguinte, que é proibido maltratar animais. E se você tiver um animal sofrendo, como um indivíduo, um ser humano, sofrendo dentro de uma propriedade, você tem o direito, a meu ver, de, obviamente, ir em socorro daquele indivíduo. E foi, na minha opinião, o que aconteceu. Na verdade, os animais estavam num lugar ermo, o Instituto Royal fica num local que era um antigo hospital psiquiátrico, um lugar ermo, como se fosse uma fazenda, onde você não tem possibilidade de ter vizinhos que ouçam os barulhos que lá ocorrem, e na verdade os animais choravam noites e noites. Tanto é verdade porque eu tive acesso, quando estive com o promotor de justiça da cidade de São Roque, um dos depoimentos era um funcionário que suportou trabalhar 3 dias no instituto. E ele disse que não aguentava mais. Era um jovem que cuidava de parte de um canil, e ele dizia, olha, eu não vou aceitar que os animais sejam submetidos às torturas que eles são submetidos lá no instituto. E, portanto, ele pediu demissão depois de 3 dias. E tem o depoimento dele no inquérito civil público movido pela União Internacional de Proteção dos Animais, e que o promotor vinha apurando essas questões. Bom, um dado muito interessante, e é bom lembrar o seguinte, o protetor ambiental, ele tem no seu caráter, na sua constituição, a figura de um pacifista. Então, se, obviamente, imaginarem que um protetor dos animais tenha como proposta, né, incendiar automóveis, confrontar a polícia, agredir alguém, jamais. Quer dizer, o que houve na quinta-feira não é o mesmo que aconteceu no sábado e que foi realizado por pessoas que não têm nenhum envolvimento com a proteção animal. Então são questões completamente díspares. Uma coisa são os socorristas, que foram lá em busca desses animais que estavam sofrendo, e a outra são aqueles que foram lá no sábado para pôr fogo em viatura, carros da própria de televisão que estavam lá cobrindo o evento. Bom, quando foi no próprio sábado, eu fui chamado rapidamente porque havia um jovem advogado
que havia sido atingido por uma bala de borracha e a polícia militar o havia levado para a delegacia para que ele fosse questionado pelo delegado, indiciado pelo delegado, qualquer coisa do tipo. Eu, quando cheguei lá, o tumulto já estava feito, era um sábado, os animais já não estavam mais naquele local, mas havia uma manifestação de pessoas de vários lugares do Brasil, não era do estado de São Paulo, né? E no meio disso tinham esses que foram lá, obviamente, buscar um outro tipo de agressão que não é aquela, como eu disse aqui, dos protetores dos animais. E quando ele foi levado, eu como advogado acompanhei esse rapaz, um jovem advogado, que tentava intermediar uma negociação entre as entidades protetoras e a polícia militar. Quando nós estávamos na delegacia, a oitiva dele já estava chegando ao fim, e eu estava subscrevendo como advogado ad hoc, ali contratado por ele, para poder atendê-lo de forma graciosa, eu e uma colega minha. E no momento em que chegaram dois policiais, cada um com uma cachorrinha Beagle, que havia sido encontrado na rua, provavelmente em função do movimento de helicópteros, tiro, fogo. Fugiram, eram muitos, né, deputado? Não, esses deviam estar na residência de alguém e de medo que a polícia fosse prendê-los, devem ter soltado os animais ali na rua. Então a polícia levou. Eu disse para o delegado, olha, você não vai encaminhá-los ao centro de controle zoonose da cidade, provavelmente nem ao laboratório, né? Eu fico fiel depositário desses animais, faça a apreensão deles e eu vou levá-los comigo. E, obviamente, ele tomou a termo a apreensão dos animais, em seguida nos tornou fiel depositário desses dois animais. Ao término disso, eu indo para Brasília, solicitei uma audiência pública que ocorreu na última terça-feira, para que, obviamente, todos pudessem ali expor. Qual foi a sensação dessa audiência, que a gente não teve acesso? O que você pôde sentir nessa audiência? Olha, é uma questão muito característica. O advogado da Royal, obviamente, fez a defesa, dizendo que a classe científica perdia muito com os animais que haviam saído de lá, de que eles estavam trabalhando a questão da cura do câncer, o que eu duvido, porque não há nenhuma materialidade que confirme que ali se faziam experimentos para essa atividade. Os professores da USP e da Unesp que foram lá demonstrando que existe a possibilidade de uma pesquisa alternativa. O pessoal da Anvisa acuado, porque eles não podem obrigar as pessoas no Brasil a fazer experimentos científicos. Poderiam aceitar protocolos que já existem na Europa, nos Estados Unidos, em outros lugares do planeta, né? E com isso nós estaríamos com 50% do problema da questão resolvida. Sem contar o avanço da medicina, com vários prêmios nobres de medicina, a célula sendo formada hoje em laboratório e de forma inadmissível imaginar que nós estamos retroagindo para métodos que já são superados. E aí você começa a compilar documentos. E o presidente da Câmara Federal, o Henrique Eduardo Alves, nos designou como membro da comissão externa da Câmara Federal para representar o parlamento. E eu sou o relator dessa matéria, estou juntando documentação. E um dos documentos que me chamou a atenção é a solicitação que essa entidade faz para incinerar 2,5 toneladas de carcaça de animais por ano. Eles pediram uma solicitação para poder incinerar 2,5 toneladas de carcaça de animais. Essa solicitação é feita a quem? É feita a CETESB. A CETESB é o órgão que diz, olha, vocês não podem manter esses cadáveres dentro do local de experimento, tem que ter um destino correto, em tese dos chamados resíduos, né? Que na verdade essa é eutanásia pura, ou seja... 200 animais mês, em média, né? Você faz uma conta, e mais do que isso, você tinha lá, nessa entidade, um centro cirúrgico. O centro cirúrgico não é para poder você operar um animal e trazê-lo à vida de volta. Tinham informações ali de que alguns experimentos de toxicidade se davam em 90 dias, depois eutanasiavam o animal, matavam o animal, para abri-lo, para saber exatamente qual foi a reação ou a contaminação do produto que foi inserido nele. Então, há uma barbárie, há uma crueldade cometida contra os animais. Por isso que eu acho, e eu digo isso como advogado, de que os socorristas que foram lá fizeram isso em benefício daqueles que estavam sem ter o apoio de alguém que pudesse dizer, olha, não é
possível, não é crível que se faça mais isso aqui no Brasil. É uma grande covardia, né? Eu fico indignada, não tenho amparo legal, conhecimento legal, eu fico indignada com esse especismo, né? Nós ainda nos sentimos superiores e achamos que temos o direito de, para manter a nossa qualidade de vida, sacrificar os seres chamados inferiores para nossa sobrevivência. E a gente encontra, infelizmente, deputado, muitas pessoas que ainda acham algum tipo de justificativa para isso. Ainda eu escuto assim, nossa, mas então a penicilina, nossa, mas então tudo. Até porque o laboratório tem um contrato de locação, são 5 mil metros de área construída, 75 mil metros de área total. Sabe qual é o valor do aluguel do contrato de locação? R$1.000. Que agora, no último mês, retificaram para R$10 mil para dar uma certa coloração. E as informações que nos chegam é que por trás desse instituto existe um grande negócio. A FINEP, inclusive, fez um aporte de mais de R$5 milhões para essa entidade. Pois é isso que a gente vai conversar logo após o intervalo. Voltamos, só que antes de continuarmos o nosso papo com o deputado federal Ricardo Trípoli, vamos ouvir uma dica do Pet Center Marginal. Oi gente, meu nome é doutora Thalita, eu sou do Pet Center Marginal e eu tô aqui hoje para dar umas dicas sobre o calor e o verão com relação aos bichinhos. Bom, primeiro, tomar cuidado na hora de passear com o seu cãozinho, principalmente porque o verão geralmente costuma ser intenso, o asfalto, que você pode acabar causando queimaduras na patinha, da mesma forma que nós temos o problema de queimar o pé se sairmos sem sapatos. A segunda coisa seria a hipertermia, que é uma doença que acaba ocasionando por causa do verão, que o animal fica com calor, aumenta a temperatura corpórea, tudo. Prestar atenção também na hidratação, sempre sair com o animal em uma garrafinha de água. E os animaizinhos de pele mais clara, focinho rosado, pele rosada, tomar cuidado, porque eles podem ter problemas de pele, queimadura mais grave que os animais que não são rosadinhos, são peles mais escuras. Bom, gente, é isso. No próximo programa eu volto para dar mais dicas. Até logo. Bom, vamos continuar nosso papo aqui, super interessante, esclarecedor sobre a questão dos Beagles no Instituto Royal. Deputado, você estava dizendo que eles receberam um valor de 5.250.000 do governo para essas pesquisas, né? Ao mesmo tempo, a gente sabe que somente há 1 ano eles têm licença para fazer esses experimentos. Então, eles funcionam há 6, então eles estavam ilegal. Como é que fica, emendando uma pergunta na outra, como é que se resolve essa ilegalidade? E segundo ponto, existe um órgão do governo que pesquisa métodos alternativos de pesquisa. Qual é o valor, se existe, investimento do governo nesse órgão para que eles possam desenvolver métodos alternativos e parem de usar animais nesses experimentos? Olha, causou muita estranheza o fato do órgão FINEP, ligado ao Ministério da Ciência e Tecnologia, ter disponibilizado a fundo perdido, não é que tem contrapartida, a fundo perdido, cerca de R$5 milhões nessas condições que você mencionou, ou seja, eles ainda não tinham obtido a licença final e já estavam há 5, 6 anos operando nessas condições. E me causa estranheza também, porque quando nós discutimos o Código Florestal, eu me recordo que nós tentamos colocar na questão do pré-sal, não do Código Florestal, mas na questão do pré-sal, recursos oriundos do pré-sal que iriam para a pesquisa científica, o que seria muito bom. Até porque nós tínhamos que identificar espécies das nossas florestas, amazônica, Mata Atlântica, Cerrado, a Caatinga, enfim, as várias espécies. E o governo federal negou qualquer tipo de envolvimento da sociedade brasileira para o progresso da ciência na questão dos recursos do pré-sal, ou seja, nada. E numa entidade que se diz sem fins lucrativos, que se diz o MOCIP, que recebe 5 milhões do FINEP, tem entidades privadas que prestam serviço e recebem também recursos. Ou seja, não está muito claro qual é a figura jurídica dessa instituição, né? Se ela tem alguns tentáculos em algumas outras áreas da indústria, do comércio, isso está sendo apurado. Vários documentos estão chegando, inclusive via correio,
ou via internet, né? E os documentos que estão sendo trazidos para o relatório, eles direcionam para uma questão de irregularidade. Tanto é verdade que o próprio prefeito da cidade de São Roque determinou o fechamento provisório daquele instituto, para que ele possa, obviamente, provar que ali você tinha tratamento de resíduos sólidos, tratamento de recursos hídricos, os recursos que eram questionados em termos da divulgação das pesquisas ali feitas, por exemplo, a informação, nós estamos aguardando agora a documentação que vai nos chegar pela internet, de que agrotóxicos, inclusive, eram testados dentro daqueles procedimentos, que não são nada éticos. Quer dizer, eu acho que são duas questões. Uma questão, a questão da ética para com os animais domésticos, domesticáveis que estavam naquele local. O segundo, o aspecto financeiro, de recursos do governo federal. Por isso que o presidente da Câmara determinou uma comissão externa, onde eu sou o relator, porque em havendo recursos do governo federal, compete à Câmara Federal fiscalizar e controlar esses recursos. E é em cima, iniciando por esse processo, que nós vamos dar seguimento para que a gente possa, nos próximos 30 dias, estar concluindo esse relatório, oferecendo à Câmara Federal, para que a Câmara Federal tome as medidas jurídicas necessárias contra essa arbitrariedade feita por esse instituto chamado Royal. Agora, vamos falar um pouquinho dos beagles. A gente sabe que o veterinário Wilson Grassi foi um dos veterinários que aí encabeçou cuidar desses animais. O que chegou a você do estado? A gente sabe de algumas pessoas que estiveram lá, que o estado em que esses animais se encontravam. Agora, o que você sabe a respeito, por exemplo, dessas duas meninas que estão aqui com você e o que você ficou sabendo do estado de alguns animais? Um deles a gente sabe que tem tumor pelo corpo todo, que segundo o veterinário era de substâncias que injetavam no corpo, então em cada local se formaram tumores, né? Que mais notícias você soube a respeito desses beagles? Olha, eram várias situações, né? Segundo a informação do veterinário, quando nós trouxemos elas no sábado para casa... Que tem o nome das suas filhas hoje, né? Os ambientalistas colocaram o nome das minhas duas filhas, as protetoras. E o que aconteceu? Quando nós trouxemos aqui, ele disse, olha, provavelmente eram matrizes para gerar filhotes que eram experimentados nesse instituto. Agora, tem vários casos de pessoas que levaram beagles com a pele completamente raspada, porque ali se pingava produtos químicos, né? Questão de ouvido, dentes apodrecidos. Uma das nossas cachorrinhas também tem um dente que vai ter que ser substituído porque ele está completamente estragado. Você falou também que, apesar deles serem gordinhos, são anêmicos, né? Eu acredito, segundo a informação que me chegou por um veterinário, que era pela falta de sol, né? O fato deles ficarem confinados num local onde não tinha sol, pode ter, mesmo obesos, ainda terem anemia, por conta dos exames de sangue que foram feitos nos dois animais. Esses exames laboratoriais indicam isso. Tanto que nós melhoramos a alimentação. Obviamente, nós estão mudando de comportamento. É isso que eu ia perguntar para você. Como é que foi a chegada? Agora o aspecto psicológico. Como é que foi essa chegada? É uma coisa incrível, porque quando eu coloquei eles no automóvel, eles tremiam tanto na minha mão, porque eles estavam tão emocionados com aquela situação, com medo daquela situação, porque eles não sabiam para onde eles seriam conduzidos, né? Elas tremiam tanto que eu disse ao veterinário, será que elas estão com algum problema de febre alta? Ela falou, não, isso aí é o aspecto de estar se vendo livre. Elas chegaram no escritório, colocaram a pata na grama, elas punham a pata e tiravam a pata. A reação delas era de alguma coisa que elas nunca tinham visto na vida, né? E começavam a perceber o odor. Começavam a cheirar as pessoas, os locais, que é uma coisa que não era muito comum para elas, a não ser aquele convívio com os cães que estavam ali naquele local e também em confinamento. Então a gente percebe que, tanto que você coloca uma coleira numa delas, elas reagem automaticamente, porque elas nunca viram uma coleira. Agora, para colocar a roupinha no inverno, nelas também foi um sufoco, porque elas não têm o costume. E às vezes se assustam um pouco com as pessoas, porque elas não têm essa facilidade em lidar. O beagle é um animal alegre.
E a referência do ser humano para elas é negativa, né, deputado? Para elas agora esse contato, e a gente vê que eles gostam da grama, gostam de ficar deitados no mato, né? Uma delas até cavou um espacinho na terra e como fica frio, ela encosta a barriga e fica ali deitadinha. Depois elas dão uma voltinha na grama, vêm, percebem o cheiro, às vezes cai uma pitanga da árvore, elas vão atrás, curiosas para saber o que é aquilo. Há uma curiosidade delas. Descobrindo o mundo agora. Agora, depois de 6 anos, né, porque nós verificamos que uma tem quase 6 anos, a outra tem aproximadamente 8 anos. O que foge também à regra, porque eles diziam que os animais ficavam até 5 anos no instituto. E se uma já tem 6, a outra já tem 8, estava extrapolando o período também de experimento que eles faziam lá. Agora, são extremamente curiosas, né? Extremamente agradáveis, né? Às vezes você chama, elas vêm, às vezes elas ficam receosas porque não sabe exatamente com quem estão lidando, mas elas já conseguem, depois de uma semana, elas já têm elas percebem a diferença do carinho das pessoas de casa e do escritório com elas. Então acho que vai ser um tempo de readaptação para elas, né? E eu espero que com certeza elas possam ter uma vida saudável, pelo menos em liberdade como nós estamos tendo hoje. E o que a gente pode, no que a população, deputado, pode ajudá-lo agora nesta fase, nessa situação? A gente sabe que está aguardando o relatório completo para saber, não só o Instituto Royal, né? Para saber que medidas o governo brasileiro vai adotar para que essas coisas não se repitam, porque a gente estava conversando aqui, nós estamos aqui agora falando do Instituto Royal, quantos institutos Royal por aí não estão neste momento fazendo atitudes sádicas com os animais, né? Tem um Instituto Royal no sul do país, que está lá funcionando, pelo que a gente sabe. Então, no que a população pode ajudar, pode pressionar para colaborar com essa sua iniciativa, podemos dizer assim? Porque você está tomando a frente disso. No que a gente pode ajudar? Olha, eu diria o seguinte, aproveitar o momento, né? Aquelas pessoas que puderem adotar animais, aproveitem esse momento, não só os beagles, que ainda nós estamos numa fase jurídica de resolver a situação de todos eles, e eu espero que nos próximos 15 dias a gente consiga... Mas eles estão bem, todos? Tranquilos, não tem problema, eu estou com um fiel depositário deles, mas eu digo o seguinte, nós temos que dar uma definição jurídica, mas enquanto isso não ocorre, esses animais não são disponibilizados para adoção por mais pessoas, porque tem gente que está com 5, 6, 7, enfim, vários animais. Tem vários animais nos municípios espalhados pelo Brasil, nas entidades de proteção aos animais, esperando por uma adoção. Então, quem puder, não tiver ainda um animal, tiver disponibilidade, tiver responsabilidade, adote um animal. Essa é a grande motivação dessa causa dos beagles, para que a gente possa difundir a adoção. A municipalidade, ao governo do estado e ao governo federal, e o governo federal ainda tem um grave problema no Ministério da Saúde, como nós já conversamos uma vez, ela não entende como saúde pública a proteção animal. Não disponibiliza recursos para poder trabalhar na linha da, por exemplo, castração. Se nós tivermos a castração pelo poder público e a adoção pelas pessoas, nós vamos estar resolvendo, eu diria para você, 70% do problema dos nossos cães e gatos em todo o Brasil. Isso é um problema muito sério a ser resolvido. O segundo que dá para resolver, eu fiz um projeto de lei em 2011 que aumenta a pena daqueles que cometem crimes, maus tratos contra cães e gatos especificamente. E por que nós estamos por conta dos domésticos? Para aguardar depois a aprovação de um código. Esse projeto está pronto, foi votado, o presidente colocou ele na hora do dia, ele já foi aprovado pela Comissão de Meio Ambiente, pela Comissão de Constituição e Justiça e a urgência urgentíssima também foi aprovado pelo plenário. Está subscrito por todos os líderes de bancada do Congresso Nacional. E eu espero nos próximos dias que a gente aprove esse projeto. Não há como você tipificar no Código Penal alguém que cometa barbaridades contra os animais, né? E são tantos que são cometidos hoje no Brasil, e seja apenas de 3 meses a 1 ano, podendo ser convertido em serviços sociais. Ou seja, cesta básica. A cesta básica, pintura de uma creche, limpeza de uma escola, enfim. É isso que vem ocorrendo. Então, se nós aprovarmos, a pena vai de 3 a 5 anos de reclusão. Ou seja, as pessoas passam a cumprir pena, pensam 2 vezes antes de cometer uma barbárie contra os animais. E no mundo inteiro, os animais é incrível. Eu acabei recebendo matérias que eu dei entrevista para o jornal
Corriere della Sera na Itália, para o Le Monde em Paris, para o Washington Post nos Estados Unidos. O que é? É uma novidade, é uma questão que todo mundo tem apego aos animais. E eu espero que a gente consiga agora dar um grande salto de qualidade e defender aqueles que, obviamente, nos têm como advogados, que são os animais. Então, gente, eu tenho certeza que vocês estão assim embevecidos com as explicações do deputado. Vocês sabem que as pessoas que me conhecem sabem que a gente trabalha com esse programa há 10 anos no ar, totalmente voltado pelo bem-estar dos animais, mas nós precisamos da classe política para aprovarmos leis que protejam os animais. Nós precisamos desses políticos, assim como o deputado federal que está aqui do meu lado, para que cada vez menos protetores precisem sair às ruas resgatando animais nessa situação, porque os protetores também não aguentam mais. Existem limitações físicas, financeiras e psicológicas. Então, eu queria pedir para vocês que me assistem, que adoram o programa, as pessoas que me encontram na rua, que mandam e-mails, que reflitam muito nesse ano que nós vamos entrar. Nós vamos ter eleições para deputado, eleições para Câmara de Deputados junto com os senadores. E se nós não tivermos pessoas de qualidade, pessoas que realmente entrem na batalha durante todo o seu mandato, como é o caso do deputado, a classe animal vai perder muito, não nós, porque a nossa vida continua. A classe dos animais vai perder muito. Então, reflitam muito para as pessoas que chegam de supetão, 6 meses antes, 1 ano antes das eleições, falando que amam animais, porque realmente, há mais de 20 anos trabalhando com os animais, a gente não precisa dessas pessoas. Nós não precisamos disso. Os animais não precisam disso, porque essas pessoas, sinceramente, eu não vi mais nenhum deputado federal envolvido nessas questões. A gente pode até ver vários candidatos tirando foto com animais, mas quando é para pôr a mão no fogo, são sempre os mesmos. Então a gente pede muita seriedade na hora do seu voto, não por mim, porque eu não preciso, não pelas pessoas que amam os animais, mas pelos animais. Eles são os maiores interessados. Você, no momento em que vai numa urna votar, pensando nos animais, imagine que você é a patinha dele, em quem ele estaria votando para defender o seu futuro, o nosso futuro, o futuro deles. Desculpe esse desabafo, mas é que a gente realmente, esses meninos estão nas mãos de pessoas assim, tá bom? Um bom domingo para vocês, deputado, muito obrigada por tudo. Obrigado a você, Leila, a gentileza da sua entrevista.